Bom dia, boa noite. Vamos entrando para o terceiro dia do workshop dos direitos e deveres do consumidor de energia elétrica. Hoje falaremos sobre a TUSD, são as ações de ICMS TUSD e TUST, e sobre o TOI, as ações de TOI. Vamos começar analisando as ações de TOI, a resolução da ANEEL número 1000, o que fala sobre irregularidade dos medidores. Vou compartilhar aqui a tela com a resolução. Vamos ver aqui a resolução aqui. Na resolução número 1000 da ANEEL, no artigo 590, que vai tratar dos procedimentos irregulares, vai falar do TOI. Vamos lá ver? Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos. Deixa eu mostrar aqui. Procedimentos, tá? Agora vamos lá na resolução. Emitir o termo de ocorrência em inspeção, TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL. Esse formulário, na 414, na resolução 414, tinha no anexo 5. Mas a resolução 414 foi revogada. Mas você pode ver o formulário naquela resolução. Solicitar a verificação ou a perícia metrológica a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e descrições das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso 2º. Avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas. E implementar, quando julgar necessário, medição fiscalizadoras com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos. E recursos visuais, tais como fotografias e vídeo. Se a concessionária não fizer esses itens, esse termo só vai ser um mero início de prova. A medição fiscalizadora, no parágrafo 1º diz, a medição fiscalizadora calibrada conforme o padrão do Inmetro ou órgão metrológico delegado pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora com o objetivo de comparação das grandezas elétricas, medidas pelo tempo que a distribuidora julgar necessário. Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga à revelia da distribuidora que cause dano no sistema de medição e o que deva ser comprovado pela distribuidora. Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme seção 5 do capítulo 8º do título 1, não se aplicando o disposto nesse capítulo. Depois a gente vai ver essa seção 5. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanha a expensão mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante e informar a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao Inmetro ou ao órgão metrológico delegado. E os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado por esses custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos. É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daqueles que acompanham a expensão, devendo a distribuidora garantir a impressão local
ou envio ao consumidor com comprovação de recebimento. Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal. Em caso de recusa de recebimento do TOI, ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput. O consumidor tem 15 dias contados a partir do recebimento do TOI para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica do medidor e demais equipamentos junto ao Inmetro ou órgão metrológico delegado. As marcas de selagem que são controladas pelo Inmetro ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do parágrafo 4º desses 15 dias, ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica. A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para a caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet. Se a concessionária não fizer nada disso, o TOI de nada valerá. Constatada a necessidade de retirada do medidor, dos demais equipamentos de medição, a distribuidora deve. Tá? Agora vamos lá no capítulo 5, quando não foi constatada a irregularidade, que esse daqui é a seção 8, né? O capítulo 5, ele fala, seção 5 do capítulo 8º do título 1. Então, vamos lá. Qual é o capítulo que a gente tem que ver? Seção 5. Então, vamos lá. Capítulo 8º. Seção 5. Vamos lá na seção 5. Seção 2, seção 3. Seção 3, seção... Do defeito da medição. Comprovado o defeito no medidor ou em demais equipamentos de medição na unidade consumidora, a distribuidora deve apurar a compensação do faturamento de energia elétrica de demanda de potência ativa e reativa excedente por um dos seguintes critérios aplicados em ordem sucessiva quando não for possível o anterior. Utilização de fator de correção de erro de medição determinado por meio de avaliação técnica em laboratório, utilização das medidas aritméticas dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento da medição normal, proporcionalizados em 30 dias, utilização de faturamento imediatamente posterior à regularização da medição observada a aplicação do custo de disponibilidade disposto no artigo 291. Esse daqui é para o defeito na medição. Lá no TOI é fraude no medidor. Então, para haver o TOI, é necessário que haja fraude no medidor. E tem que seguir todos aqueles itens do 590 e seguinte. Essa é uma ação que tem muito na justiça, porque as concessionárias querem, de qualquer maneira, arrancar mais dinheiro dos consumidores. Então, multa o consumidor para ver, né, para tentar receber de outros consumidores os que estão fraudulentos. Então, isso daí é o que eu tinha por hora para falar sobre o TOI. Agora, eu vou falar sobre as ações da TUST e TUSD, ICMS nas contas de energia elétrica, sobre essas duas tarifas de transmissão
e distribuição. Por que essa distribuição e transmissão não tem ICMS? Vamos ver? Vamos compartilhar com vocês aqui no Rio de Janeiro. Aqui, na Light, 62% da energia elétrica, da conta de energia, é a energia. 6,09% é transmissão, 18,83% distribuição e 12,46% são encargos. Então, o ICMS só incidiria sobre esses 62,62%, mas, na verdade, está incidindo sobre 100% da tarifa. Por que eu digo isso? Vamos para ela. Vamos ver uma proposta de emenda e um projeto de lei, tá? Daqui foi proposta de emenda constitucional número... Rapidinho, vamos lá ver aqui. Espera aí. Deixa eu só ajeitar aqui. Eu vou compartilhar com vocês isso daqui. Proposta de emenda constitucional 285, tá? Eles queriam modificar o parágrafo 7º do artigo 155, que trata da energia. O parágrafo 2º, inciso 10b, trata da energia elétrica. ICMS em relação à energia elétrica ocorre também nas etapas de produção, de transmissão, de distribuição, de conexão e de conversão. Ou seja, se não está na Constituição, que não tem isso daí na Constituição, que a gente vai ver agora, não cabe o ICMS nessa fase, nessa parte. Ó, a Constituição vai até o artigo 155, parágrafo 6º. O 7º ainda não foi incluído, e nem foi aprovado ainda. Então, na Constituição não tem que caiba na transmissão e na distribuição. Então, é só sobre a energia. E também tem um projeto de lei que a incidência do imposto sobre a energia elétrica alcança todas as etapas, desde a produção ou importação até a sua destinação final, tais como a transmissão, distribuição, conexão, conversão e comercialização. Nesse projeto de lei, eles estavam querendo modificar a Lei Complementar 87, a Lei Candir, e incluir isso aí no artigo 2º, parágrafo 3º da lei. Vamos na lei e você vai ver o artigo 2º e não tem energia elétrica aqui no parágrafo 2º. Aí você digita distribuição. Não tem. Distribuição não tem. Então, não cabe energia, não cabe ICMS na transmissão, na distribuição, nos encargos setoriais. Então, o ICMS só cabe na energia elétrica, na geração de energia elétrica. Essa está sendo julgado pelo STJ, está em recursos repetitivos e está concluído com o ministro Herman Benjamin, da primeira sessão, para mostrar, está com o ministro Herman Benjamin para julgar se cabe ou não o ICMS nessa base de cálculo da TUST e TUJ, se a TUST, TUJ e encargos setoriais entram na base de cálculo do ICMS. Isso daí também é uma baita diferença na conta de energia. Você vê que o ICMS
entra em quase 38%, né, de diferença, né? O ICMS vai entrar em quase 38%, 62%, quase 38%, indevidamente. Então, cabe essa análise e cabe essas ações. Só que vocês, hoje em dia, os advogados entram com a ação e a ação é suspensa, porque está no STJ para verificar se cabe essa ação. Outras ações que cabem também de energia elétrica, apagão, queima de aparelhos, demora para religar. São vários tipos de ação que todos têm direito de saber. Então é isso. Vou encerrando por aqui o workshop. Já falei bastante sobre as ações que tem. Um abraço. Qualquer dúvida, bote na caixinha de comentário.